Bom dia, meu nome é Rafael, meu orientador é o professor Gustavo Paiva Guedes e a minha dissertação é intitulada Aspectos Semânticos em Traduções Automáticas de Textos. Esse é o roteiro da minha apresentação. Eu vou iniciar falando sobre as traduções automáticas de textos, sobre as ferramentas utilizadas para produzir esse tipo de tradução e também sobre as métricas utilizadas para avaliar as traduções produzidas por essas ferramentas. A fim de dar um embasamento teórico sobre tudo que está sendo proposto nesse estudo, eu vou dar uma ênfase maior à métrica Bleu, que é o atual estado da arte em métricas utilizadas para avaliar traduções automáticas de textos, e vou falar também sobre o LILC, que é de fundamental importância em relação às contribuições do presente trabalho, todas elas na área de traduções automáticas de textos. Em relação às contribuições e experimentos, eu não montei uma seção específica para cada um. À medida que eu apresento uma contribuição, logo em seguida eu apresento os experimentos acerca daquela contribuição e assim sucessivamente até o fim da apresentação. Nas conclusões, eu vou fazer considerações acerca de cada uma das contribuições, também sobre os resultados obtidos por meio dos experimentos e vou falar um pouco sobre os cenários futuros. Em relação às perguntas, eu preparei alguns slides de backup para explicar determinadas equações ou algoritmos de forma mais detalhada, caso a banca julgue necessário. Bom, a tradução automática de textos consiste em traduzir uma mensagem de uma linguagem natural para outra, ou seja, de um idioma para outro, com o auxílio da computação. Geralmente, esse tipo de tradução é realizada por ferramentas, muitas delas disponíveis em ambiente web, como o Google Tradutor, o Bing, que é o tradutor da Microsoft, o Babylon, o WordLingo, dentre outros. Esse tipo de tradução surgiu nos anos 50, durante a Guerra Fria, com motivações militares. Mas, embora estejamos falando de uma área com mais de 60 anos de estudos, ainda existem diversos desafios a serem superados, como a tradução de palavras ambíguas, a realização de flexão verbal, a tradução de expressões idiomáticas e até mesmo expressões simples. Como exemplo motivador, eu submeti uma sentença em inglês a 3 dessas ferramentas citadas e realizei uma comparação com uma tradução conhecida como tradução referência. Essa tradução é tida como fidedigna e confiável, realizada por um especialista em traduções. Então, ao realizar essas comparações, eu destaquei os erros mais significativos em vermelho. Notadamente, as 3 ferramentas apresentam dificuldade para traduzir a expressão had been feeling, especialmente no tocante à flexão verbal, e também a palavra ambígua blue, que dependendo do contexto pode significar uma cor ou um estado de espírito. Em relação às contribuições, é bom deixar bem claro que, apesar de estarmos falando sobre os problemas das traduções automáticas de textos, o objetivo principal desse trabalho não é melhorar esse tipo de tradução, mas sim propor uma nova métrica que seja capaz de considerar semântica na avaliação, coisa que as métricas existentes, incluindo a Bleu, que é o estrado da arte, não são capazes de realizar. Então, para vocês entenderem melhor, eu vou falar um pouco mais sobre a métrica Bleu. Bom, a métrica Bleu, assim como boa parte das métricas existentes, praticamente todas, consiste em comparar uma sentença referência com uma sentença candidata. Uma sentença referência produzida por um especialista e uma candidata produzida por uma ferramenta de TAT, cuja qualidade pretende se avaliar. A expectativa dessas métricas é de que haja um pareamento exato e ordenado de palavras entre a referência e a candidata, como é o caso da candidata B, aí, por exemplo. Então, nesse caso, houve uma simples substituição de uma palavra pelo seu sinônimo, então já não há esse pareamento exato e ordenado de palavras, e de acordo com a métrica Bleu, essa compatibilidade fica em torno de 76%. Lembrando que a substituição foi de uma palavra por um sinônimo e as traduções podem ser consideradas equivalentes, não iguais, mas equivalentes. Então fica claro que essa expectativa acaba sempre sendo frustrada, quase sempre, né? Porque até mesmo humanos dificilmente produzem a mesma tradução. Ao analisar ao analisar um texto, 2 humanos dificilmente produzirão exatamente a mesma tradução. Então ferramentas de TAT muito menos, né? Em relação à métrica Bleu, ela aplica uma penalidade por brevidade a sentenças candidatas menores em quantidade de palavras do que a sentença referência, e o seu funcionamento baseia-se na verificação da precisão modificada de n gramas. Para entender melhor o que é essa precisão modificada de n gramas e até mesmo o que são n gramas, a gente vai usar esse exemplo da candidata B para mostrar o funcionamento da métrica Bleu.
Então, na métrica Abreu, a gente separa essas duas sentenças em conjuntos de n-gramas que variam de 1 a 4. Os bigramas, por exemplo, são todas as combinações sequenciais possíveis de dois termos. Isso é feito tanto para a sentença referência quanto para a sentença candidata. O próximo passo é verificar, desses 5 bigramas existentes, quantos são compatíveis. Bom, de 5 existentes, 4 apenas são compatíveis. Eu destaquei as incompatibilidades em amarelo. Isso vai acontecer ao longo de toda a apresentação. Então, a precisão modificada de n-gramas no caso dos bigramas é de 0,8. O mesmo efeito em relação aos unigramas, aos trigramas e aos tetragramas. E aí a gente aplica a equação que dá origem à métrica Abreu, multiplicando a penalidade por brevidade, que é 1 nesse caso, ou seja, inexistente, visto que as sentenças são de mesmo tamanho, pelo produtório das precisões modificadas de n-gramas, elevado a 1 sobre 4, que é o nível máximo de n-gramas na versão clássica da métrica Abreu. Então, a compatibilidade nesse caso, na substituição de uma palavra pelo seu sinônimo, é de 75,98%. É assim que funciona a métrica Abreu. Bom, em relação às limitações da métrica Abreu, fica claro que ela não consegue verificar o significado das palavras, nem mesmo o contexto em que elas encontram-se inseridas. Também a incapacidade de observar aspectos semânticos, como aspectos linguísticos e psicológicos, por exemplo, contidos nas sentenças. Então, nosso desafio é considerar a semântica nesse tipo de avaliação, justamente identificando aspectos linguísticos e psicológicos presentes nas sentenças, tanto sentenças referências quanto candidatas. Para isso, a gente utiliza uma outra ferramenta denominada LILK, proposta por Pennebaker em 2001. O LILK é uma ferramenta de análise textual e processamento de linguagem natural, amplamente utilizada na identificação de padrões, em inferências de gênero, idade, personalidade e na extração de características linguísticas e psicológicas, como verbos, afeto, emoções positivas, emoções negativas, advérbios, enfim. O LILK possui dicionários em diversos idiomas. Nesse estudo especificamente, nós estamos utilizando a versão em português do Brasil, de 2007. Essa versão conta com aproximadamente 127 mil palavras distribuídas em 64 categorias que refletem tanto aspectos linguísticos, como vocês podem ver na tabela abaixo, quanto aspectos psicológicos. Para a métrica BRAPT, a gente precisou adicionar uma categoria extra para palavras não existentes no referido léxico. Apesar das 127 mil palavras, ainda existem palavras relevantes que não constam nesse léxico. Então, cada sentença, seja ela referência ou candidata, vai ser representada a partir de agora por vetores de aspectos psicolinguísticos de 65 posições. Então, em cada posição, a gente vai ter um aspecto linguístico ou psicológico representado e a frequência de palavras, contabilizadas nesses aspectos. Nessa sentença referência hipotética, por exemplo, a palavra momento foi contabilizada em 4 categorias distintas. Palavras de função, a categoria que representa espaço, relatividade e tempo. Em relação às palavras de função, que é a posição 2, além da palavra momento, a gente pode perceber que outras 4 palavras foram contabilizadas. Então, esse tipo de vetor, é o que a gente chama de vetor de frequência de palavras. Então, ao invés de considerar uma sentença referência e uma sentença candidata agora, a gente vai considerar os vetores de frequência da sentença referência e da sentença candidata para utilizar na nossa métrica proposta, da qual vamos falar agora. Então, eu vou apresentar para vocês a métrica BRAPT, cujo acrônimo, em português, define avaliação bilíngue de perspectivas psicolinguísticas em traduções. Essa métrica opera por meio de um algoritmo, o CalcBRAPT, que recebe como entradas uma sentença referência, uma sentença candidata, que se deseja avaliar, e um léxico, que nesse caso é o LILK. Nos passos 2 e 3, essas sentenças são transformadas em vetores de frequência de 65 posições, como aquele que nós acabamos de mostrar. E no passo 4, a gente precisa verificar o quão próximos são esses vetores de frequência de palavras por aspectos psicolinguísticos. A gente já está aí considerando semântica na avaliação, visto que a gente está comparando vetores de frequência de palavras por aspecto psicolinguístico. Existem diversas medidas de similaridade para verificar o quão próximos são dois vetores na literatura. A gente escolheu utilizar a similaridade do cosseno.
Para simplificar o exemplo, ao invés de vetores de 65 posições, nós usamos dois vetores hipotéticos de 6 posições, representando a sentença referência e a sentença candidata. Aplicamos a equação, submetemos eles à equação que dá origem à similaridade do cosseno, e ao longo dos 4 passos a gente verifica uma compatibilidade de 0,96. A similaridade do cosseno apresenta valores entre 0 e 1, 0 incompatibilidade total e 1 100% de compatibilidade. Então, nesse caso aí, 96% de compatibilidade. Vamos aos experimentos. Bom, os experimentos consistiram em verificar situações em que a métrica Abreu se mostrou ineficaz. Esses experimentos foram conduzidos com a supervisão de um especialista avaliador. Bom, então nesse slide nós estamos apresentando 3 casos em que a métrica Abreu se mostrou ineficaz. No caso da candidata 1, houve a simples substituição de uma palavra odiar pelo seu sinônimo, detestar. De acordo com o especialista, há uma equivalência de 100% nessas duas traduções. A equivalência não significa que são exatamente iguais, né? A métrica Abrapt avaliou em 93,8% de compatibilidade. Na candidata 2, houve uma inversão de ordem das palavras namorada e nova. Então, minha namorada nova é muito alta, ao invés de minha nova namorada é muito alta. O especialista também considerou essas traduções equivalentes. A métrica Abrapt também considerou 100% de compatibilidade. E na candidata 3, a substituição do termo muito grande pelo sinônimo enorme. Então, o especialista considerou uma equivalência de 90% entre as duas sentenças. A métrica Abrapt foi um pouco mais rigorosa, 79,21%, mas o fato que chama a atenção é que a métrica Abreu invalidou, ou seja, apresentou 0% de compatibilidade nas 3 situações. Então vamos verificar aí o que está acontecendo, tanto em relação ao funcionamento da métrica Abreu, quanto aos percentuais apresentados pela métrica Abrapt, que apontam justamente o oposto. Bom, então nesse primeiro exemplo, lembrando que as incompatibilidades estão destacadas em amarelo, a gente percebe que houve um dano muito grande nos trigramas e especialmente nos tetragramas, a ponto de invalidar os tetragramas. Um fato que vocês precisam saber a respeito da métrica Abreu é que se um dos níveis de n-gramas estiver totalmente comprometido, como foi o caso dos tetragramas, a compatibilidade Abreu automaticamente é computada em 0. E aí eu coloquei uma pergunta para vocês. A posição em que se encontra a palavra substituída faz diferença? E isso nos remete àquele primeiro exemplo que eu dei para vocês, também da substituição de um sinônimo. E aí as imagens falam mais do que palavras, né? Faz sim toda a diferença a posição em que a palavra encontra-se inserida. Quanto mais próxima do meio da sentença estiver a palavra substituída, maior é o dano causado. Então, por isso que nesse primeiro caso houve 0% de compatibilidade e comprometimento total dos tetragramas, e naquele caso que eu apresentei anteriormente, uma compatibilidade de 76% em média na troca de um sinônimo de uma palavra pelo seu sinônimo, tá? Então realmente faz diferença a posição em que a palavra encontra-se. Em relação à métrica Abrapt, voltando ao exemplo de odiar e detestar, as duas palavras enquadram-se praticamente nas mesmas categorias, com exceção da palavra que reflete aspectos humanos, e daí a compatibilidade Abrapt cai um pouquinho, fica em torno de 93,8%, ainda assim muito mais condizente, a meu ver, com a equivalência observada pela métrica Abrapt, né? A equivalência entre as sentenças, desculpa. Vamos seguir. Outro caso é a inversão de ordem de palavras. Eu também não preciso entrar muito em detalhes. Há um comprometimento total dos tetragramas. As duas palavras estão mais para o meio da sentença. Isso causa 0% de compatibilidade com a métrica Abreu. De acordo com a métrica Abrapt, visto que a métrica Abrapt não considera a ordem das palavras, então todas as palavras da sentença referência e candidata são iguais, portanto, enquadram-se nas mesmas categorias e com a mesma frequência de contabilização. Então, logo, a compatibilidade é de 100%, não há muito o que detalhar.
Nesse terceiro e último exemplo, a substituição da palavra muito grande pela palavra enorme. E eu chamo a atenção de vocês para a segunda linha dos cálculos aí, onde a gente tem pela primeira vez a aplicação da penalidade por brevidade. Como a sentença candidata é menor, então ao invés de 1, utiliza-se o exponencial de 1 menos 5, que é a quantidade de palavras contabilizadas na referência, sobre 4, que é a quantidade de palavras contabilizadas na candidata. Isso gera um valor menor do que 1, que é 0,78, que jogaria toda a multiplicação para baixo, mas nem precisaria, visto que já houve um comprometimento total dos tetragramas, o que é suficiente para jogar a compatibilidade de Bleu para 0. A compatibilidade BRAPT ficou um pouco menor do que de costume, 79,21%. Isso explica-se muito porque nós temos ali a palavra muito e grande, que estão ausentes na sentença candidata, e a palavra enorme, que está ausente na sentença referência. Levando em conta que cada palavra, em média, se enquadra em 6, 7 categorias, a gente percebe, então, por porquê dessa compatibilidade um pouco mais baixa. Então, vamos continuar com os experimentos. Bom, nessa parte dos experimentos eu peguei 10 textos de língua inglesa traduzidos por um especialista. Então nós temos 128 sentenças, que é a quantidade de sentenças nesses 10 textos, traduzidos por um especialista. Então 128 sentenças referências, e temos também 128 sentenças candidatas por ferramenta, visto que eu submeti essas sentenças às 3 ferramentas estudadas. Essa parte dos experimentos também contou com a supervisão de um especialista avaliador. Na primeira parte a gente utilizou a métrica BRAPT para avaliar esses 10 textos. Em relação ao desempenho, o Google Tradutor, representado pelas barras azuis, se saiu melhor nos textos 1, 3, 4, 5, 6 e 7, ou seja, em 6 dos 10 textos, e a ferramenta Bing, representada pelas barras vermelhas, se saiu melhor nos outros 4 textos. A ferramenta WordLingo, representada pelas barras verdes, teve um desempenho bem abaixo dessas outras duas ferramentas em todos os textos. Fica claro aí já de cara um desempenho bem parelho entre as duas ferramentas, o Google e o Bing, e o WordLingo bem abaixo, inclusive nas médias texto a texto, Então nós buscamos verificar isso também com a métrica Bleu, para verificar se há consistência nos resultados, e de acordo com a métrica Bleu, para nossa surpresa, o Google se saiu melhor nos mesmos 6 textos e o Bing se saiu melhor nos mesmos 4 textos, e o WordLingo apresentou resultados bem inferiores em todos os textos também. Mais uma vez, as ferramentas Google e Bing apresentaram um resultado bem parelho. Então existe uma consistência aí na utilização da métrica BRAPT e da métrica Bleu. O que a gente tem de diferente por enquanto são os percentuais de compatibilidade, que a gente vai tratar mais adiante. Também fiz uma análise sentença a sentença. Houve uma leve vantagem para o Google Tradutor, com 54 sentenças contra 52 sentenças do Bing. Houve um empate técnico em 8 sentenças, e o WordLingo se saiu melhor em apenas 11% das sentenças. Então esses estudos também são consistentes com as impressões do especialista avaliador, que considerou o Google e o Bing como ferramentas mais sofisticadas e o WordLingo bem abaixo, E também consistente com o estudo de Di Mello et al., que comparou as ferramentas Google e Bing com uma leve, com uma sutil vantagem para o Google, mas também considerando as duas ferramentas bem parelhas. Então vamos à outra parte dos experimentos. Bom, então nesses experimentos o objetivo é responder uma pergunta bem simples. Há uma diferença significativa ao utilizar as traduções de um outro especialista como referência? Então, ao utilizar as traduções de um segundo especialista, vai haver diferenças significativas? Então vamos verificar. Então no primeiro gráfico eu utilizo como traduções de referências as traduções do especialista 2, e no segundo gráfico eu uso as traduções como tradução referência as traduções do especialista 1, que é a que a gente vem utilizando até o momento. Isso eu vou primeiro apresentar a métrica BRAPT e depois a métrica Bleu, mas a ordem é a mesma, tá? Primeiro gráfico especialista 2, segundo gráfico especialista 1. Então
os resultados são muito parecidos. Houve uma simples inversão de ordem em relação aos textos 1 e 9. No primeiro gráfico, o Bing se saiu melhor no texto 1 e o Google se saiu melhor no texto 9. E no segundo gráfico, o Google é que se saiu melhor no texto 1 e o Bing é que se saiu melhor no texto 9. Houve só essa inversão que se repetiu com a métrica Bleu. Apenas uma inversão do texto 1 e 9 também. Nos outros 8 textos, tanto com a métrica Brapt quanto com a métrica Bleu, os resultados, as ordens das barras são exatamente os mesmos, né? A única diferença que fica perceptível aí, então os resultados são bem consistentes. A diferença entre dois especialistas distintos como tradução referência é pouco significativa, acredito eu. E as diferenças ficam por conta dos percentuais, né? Os percentuais Brapt são muito mais altos que os percentuais Bleu. Nas 30, em todas os textos ali, os resultados são muito parecidos, mas os percentuais são bem diferentes. Então, qual percentual estaria mais próximo de uma avaliação humana? Aí a gente solicitou que um especialista em traduções fizesse uma avaliação de cada uma das 28 sentenças traduzidas pelo Google Tradutor, que é que apresentou o melhor desempenho, e os resultados das avaliações do especialista humano, né, tá aí nas barras pretas. O Brapt está representado pelas barras azuis e a métrica Bleu representado pelas barras verdes. Então, visualmente, a gente já percebe que a compatibilidade Brapt está muito mais próxima de uma avaliação humana do que a métrica Bleu. Em alguns casos, como nos textos 1 e 2, por exemplo, a diferença é bem significativa, chegando quase ao triplo da diferença das outras duas avaliações. A gente buscou verificar isso também em relação às sentenças. Nas sentenças, o resultado se repete, né? O resultado é bem parecido, com um agravante. Nos textos das sentenças 4, 5, 7 e 16, a métrica Bleu apresenta incompatibilidade, ou seja, ausência total de compatibilidade contra uma média de 70%, 80%, 90% da compatibilidade verificada pelo especialista e pela métrica Brapt. Então eu separei para vocês a sentença 7, que é a menor delas, e a 16, que é a maior delas, para a gente tentar entender o que está acontecendo. Tá? Então essas sentenças pertencem ao texto 6. A sentença 7, vou ler a referência e depois a candidata. Tá? Sentença referência, mas não o são. Sentença candidata, mas eles não são. De acordo com o especialista, há uma equivalência de 90%. E de acordo com a métrica Brapt, 94,2%. Na sentença candidata, 16, né? Segundo caso aí. Como a sentença é maior, eu vou ler ela em duas partes para a gente ir comparando referência com candidata. Sentença referência. Felizmente, seu estudo da relatividade a preparou. Sentença candidata. Felizmente, seu estudo sobre a relatividade preparou-a. Então, bem próxima aí a tradução, né? Continuando, sentença referência. Para o choque que terá ao ver sua irmã gêmea agora com 71 anos. Sentença candidata. Para o choque quando vê sua irmã gêmea que agora tem 71 anos. Ou seja, embora não trate-se de uma tradução literal, há uma equivalência bem significativa, né? As sentenças estão bem próximas. Então, de acordo com o especialista, 90% de compatibilidade. De acordo com a métrica Brapt, que acho que foi até um pouco benevolente, 96,1% de compatibilidade. E a métrica Bleu invalidou ambas as sentenças. Tá? Então, esse é um problema que a gente detectou na métrica Bleu, além dos percentuais bem mais distantes da avaliação de um especialista humano. Então, vamos falar de experimentos sobre algumas limitações da métrica Brapt, né? A métrica Brapt se saiu bem em quase todos os experimentos, se saiu melhor, mas houve situações em que a métrica Brapt apresentou um resultado inferior aos da métrica Bleu. Nessa parte dos experimentos, nós também contamos com um especialista avaliador. Então, vamos ver o que está acontecendo e tentar entender o porquê. Bom, então eu identifiquei esse problema em algumas sentenças produzidas pela ferramenta WordLingo e separei duas para vocês, que eu chamei de candidata 4 no alto do vídeo e candidata 6 na parte de baixo do vídeo.
eu nem preciso ler as traduções de referências, eu vou ler só a candidata. Candidata 4, por exemplo. Até recentemente, tais perseguições eram o reino dos quacks e charlatãs. Bom, eu nem preciso ler a referência, né? Essa sentença não tem significado algum. Então nem preciso comparar com a tradução referência. Então, acertadamente, a métrica Abreu apontou 0% de compatibilidade e o especialista também concordou que essa sentença é incompatível com a referência e não serve para o uso. Erradamente, a métrica BRAPT apresentou aproximadamente 84% de compatibilidade. Candidata 6. Vou ler só a candidata também, não a referência. Técnicas para motivate, ameaças incluídas jogadores para eliminar seus pés e para jogá-los para cães ravenous. Mais uma vez, não faz sentido nenhum. Acertadamente, Abreu invalidou a sentença, assim como especialista, e a métrica BRAPT apresentou, em média, 84% de compatibilidade. Então, vamos tentar entender o porquê, não é justificar, tá? É entender o porquê a métrica BRAPT ainda está apresentando algum nível de compatibilidade. Bom, o fato é o seguinte, palavras não traduzidas, a gente viu nas duas sentenças que há palavras não traduzidas e há um embaralhamento das palavras. Então, em relação às palavras não traduzidas, de acordo com a métrica BRAPT, palavras não traduzidas como charlatans, por exemplo, e quacks, foram contabilizadas cada uma em uma categoria. Então, isso representa 2 contabilizações apenas. Só que, em média, cada palavra encontrada no LILC é contabilizada em 6 ou 7 categorias. Então, eu peguei 2 palavras encontradas, que são até e recentemente, e que são compatíveis, né, na sentença candidata 4, e elas tiveram 11 contabilizações. E as palavras não encontradas tiveram apenas 2 contabilizações em uma única categoria, que é a categoria de palavras não encontradas. Ou seja, o impacto das palavras não encontradas é muito menor do que o impacto das palavras encontradas. Então, isso é um problema que se dá por conta de palavras não existentes no LILC, mas nesse caso especificamente, muito também em função da incapacidade da ferramenta WordLingo de traduzir palavras relativamente simples, né? Como charlatões, vigaristas, famintos, enfim. Então, muito se dá por conta da ferramenta também. Esse embaralhamento das palavras também não acontece com ferramentas mais sofisticadas. Então, embora o LILC a BRAPT não verifique a ordem das palavras, isso não tem muita relevância quando a gente está tratando de ferramentas sofisticadas, mais sofisticadas como o Google Tradutor e o Bing. Então, para ferramentas, a BRAPT se saiu melhor em todas as ferramentas, inclusive no WordLingo, mas para ferramentas com um nível baixo de sofisticação, como é o caso do WordLingo, a métrica BRAPT vai apresentar problemas em algumas sentenças, como é o caso que eu estou trazendo para vocês aqui, ok? Então, isso é um exemplo de limitação aí da métrica BRAPT. Quanto ao LILC, eu separei aí na parte de baixo do slide algumas palavras que não foram encontradas e que são palavras relevantes. Escritora, acessar, retroceder, inabitável, legalização, enfim. Então, também tem esse problema aí, tá bom? Então, vamos seguir adiante. Bom, então vamos falar de uma contribuição, dessa vez é uma contribuição do LILC, não do presente trabalho, que é a possibilidade de verificar a representatividade de cada aspecto linguístico ou psicológico presente em uma sentença. Por exemplo, na sentença hipotética apresentada aí no alto da tela, é fácil perceber a presença de verbos na palavra chove, advérbio na palavra muito, ansiedade na palavra apreensiva, aspectos relativos a tempo na palavra momento. Mas qual o percentual de participação de cada um desses aspectos linguísticos ou psicológicos na sentença, de modo geral? Ou seja, qual o percentual de verbos, qual o percentual de representatividade da categoria ansiedade, emoções negativas, enfim. Qual que é a solução para a gente identificar isso? É transformar a sentença em um vetor de representatividade percentual, onde a gente tem categoria por categoria esse percentual de participação ou de representatividade de cada aspecto em relação à sentença como um todo.
Então nós temos aí aquele exemplo do vetor de frequência que nós já conhecemos. A gente pode observar que na categoria representada pela posição 2, que são as palavras de função, nós tivemos 5 palavras contabilizadas de um total de 38 contabilizações em todo o vetor. Mas qual é o percentual de representatividade das palavras de função? Graças a essa contribuição do Liuk, a gente pode verificar que as palavras de função representam 13,15% dessa sentença referência hipotética que nós colocamos aí no alto do slide. Então, o somatório desse segundo vetor, que é um vetor de representatividade percentual, o somatório de suas posições tem que ser igual a 100, porque cada aspecto está sendo representado de acordo com o percentual de participação dele na sentença, ok? Então, é um vetor normalizado. Bom, então, para que serve esse vetor? Esse vetor vai ser fundamental para a nossa próxima contribuição, que é um algoritmo denominado CalcDPC. Esse algoritmo ele é capaz de identificar categoria por categoria, ou seja, posição por posição, as divergências psicolinguísticas ocorridas em traduções automáticas de textos. Então, eu pegando a posição 1 do vetor referência e 1 do vetor candidato, eu consigo verificar qual o percentual de divergência, se houve perda ou acréscimo de determinado aspecto. Então vamos falar um pouco sobre o algoritmo CalcDPC. Bom, com o algoritmo CalcDPC é possível avaliar como as ferramentas de TAT estão se comportando. Por exemplo, o que acontece quando eu traduzo uma sentença com a ferramenta Bing Tradutor? Será que está havendo perda de algum aspecto linguístico, como advérbio, pronomes, preposições, flexão verbal? Será que está havendo perda de algum aspecto psicológico, como ansiedade, emoções positivas, afeto, enfim? Como que funciona esse algoritmo de modo geral? Bom, ele transforma, como eu já adiantei para vocês, ele transforma a sentença referência e a sentença candidata em 2 vetores de representatividade percentual. Esses 2 vetores são passados como argumento para o algoritmo CalcDPC, que ao longo desses 6 passos aí, ele percorre esses 2 vetores e vai gerando, posição por posição, um terceiro vetor que é retornado no passo 6. Esse terceiro vetor tem, em cada uma das posições, ou seja, em cada um dos aspectos linguísticos ou psicológicos, o percentual de divergências verificado, se houve acréscimo de determinado aspecto, como é o caso da posição 1, ou se houve perda, como é o caso da posição 2, que são as palavras de função, que eu já mostro adiante. Ou seja, isolando aí, pegando as palavras de função, que seria o segundo passo ali daquele loop do algoritmo, ele utiliza uma equação, eu estou dando o exemplo dessa equação mais abaixo aí, e a gente verifica que há um percentual de divergência de 24%. A gente percebe também que esses 24% representam uma perda, destacada em vermelho, visto que as palavras de função eram mais representativas na sentença referência, no vetor referência, com 13,15% de representatividade, do que na sentença candidata, onde essa representatividade caiu para 10%. Então, houve uma perda de aspectos psicolinguísticos. Tá? Então, isso diz muito sobre como que as ferramentas estão se comportando, e a gente vai ver isso melhor nos experimentos. Então, nos experimentos, eu peguei os aspectos psicológicos primeiro, mais representativos, e verifiquei a média de perdas desses aspectos por ferramenta. Só pelo tamanho das barras a gente percebe que a ferramenta WordLingo saiu-se muito mal, né? Houve apresentando um percentual médio de perdas de cada um desses aspectos psicológicos muito alto, chegando até a 58,54% na categoria tristeza, um destaque negativo aí, olhando de baixo para cima, é o terceiro aspecto apresentado. Então, o que eu quero que vocês percebam é que o CalcDPC também pode ser uma ferramenta para auxiliar o usuário na tomada de decisão. Se você precisar fazer uma tradução e se você precisar que os aspectos psicológicos sejam preservados, já dá para ver de cara que o WordLingo não deve ser uma boa escolha para você, né? Então essa não é uma boa ferramenta a ser escolhida nesse caso. Um aspecto positivo aí, segundo aspecto de cima para baixo, é em relação ao aspecto raiva, que o Google praticamente não apresentou variação, não apresentou um percentual de perda médio. Então, se você tem um texto carregado de raiva e precisa traduzir em alguma ferramenta, talvez
seja um indicativo aí de que o Google é uma boa opção, ok? Então fica registrado aí que o WordLingo não trabalha bem com aspectos psicológicos, uma percentual de perda muito grande. Vamos aos aspectos linguísticos agora. Em relação aos aspectos linguísticos, há um destaque negativo também para o WordLingo, tá? Em relação à categoria tristeza, como eu já tinha... Desculpa, ainda estou nos aspectos psicológicos. Em relação à categoria tristeza, por exemplo, só para exemplificar o que aconteceu lá, na referência havia 2 palavras contabilizadas para o aspecto tristeza, né? E na sentença candidata produzida pelo WordLingo, nenhuma palavra contabilizada nessa categoria. Ou seja, havia alguma representatividade na sentença referência e essa representatividade não foi apresentada na sentença candidata. Logo, em relação ao aspecto tristeza, houve 100% de perda. Então isso foi o que aconteceu em uma das sentenças, tá? Eu peguei uma só como exemplo, mas há outras, com certeza. Em relação agora sim aos aspectos linguísticos, a gente verificou que o WordLingo também trabalha muito mal. Eu estou dando mais os destaques negativos, tá? O WordLingo trabalha muito mal com relação a verbos no passado. Eu separei a sentença 7 do texto 10, por exemplo, onde a referência apresenta 6 palavras contabilizadas para verbos no passado e a sentença candidata apenas uma palavra. Então, uma perda significativa de quase 68% dessas características aí ao traduzir uma sentença com a ferramenta WordLingo. Então, isso indica também claramente que essa ferramenta, nessa sentença, assim como na média geral, ela apresenta dificuldades para realizar flexão verbal. Então, se você precisa também de uma boa flexão verbal, o WordLingo certamente não é uma boa escolha. Se você precisa que aspectos que a flexão verbal seja preservada, o Bing e o Google podem ser opções melhores. Se você precisa preservar aspectos psicológicos, o Google e o Bing também provavelmente vão ser muito mais indicados do que o WordLingo. Então, eu quero que vocês entendam que o CalcDPC, além de tudo, é uma ferramenta que auxilia o usuário no processo de tomada de decisão sobre qual ferramenta utilizar para realizar a tradução de determinado tipo de texto. Ok? Bom, vamos às considerações. Bom, em relação às contribuições, acabamos de mostrar que o CalcDPC pode ser muito útil para avaliar as ferramentas e verificar em que aspecto cada ferramenta está se mostrando mais eficaz ou menos eficaz. A gente deu muitos exemplos do WordLingo, por exemplo, da dificuldade que tem para trabalhar com determinados aspectos linguísticos e psicológicos, flexão verbal, enfim. Então, a gente com o CalcDPC a gente pode fazer essa análise detalhada de cada aspecto linguístico ou psicológico que está ocorrendo com determinada ferramenta, e isso pode nos auxiliar no processo de tomada de decisão, na hora de escolher qual ferramenta utilizar de acordo com o texto que nós temos. Em relação à métrica BRAPT, a gente entende que ela alcançou seu objetivo, que foi o de considerar a semântica nas avaliações de traduções automáticas de textos, graças à contribuição do Liuk também, obviamente. Nos experimentos, ficou claro que a métrica BLEU apresentou resultados bem consistentes, a métrica BRAPT apresentou resultados bem consistentes com a métrica BLEU, mas também se mostrou mais eficaz e com percentuais de representatividade mais próximos da avaliação humana, o que é muito importante para a gente. Então, ela se saiu muito bem em comparação com a métrica BLEU. Na comparação entre as ferramentas, os resultados também se mostraram consistentes, tanto com as impressões do especialista avaliador, quanto com o estudo de Mello et al. De 2015, se eu não me engano, que apontava já as ferramentas Google e Bing Tradutor como ferramentas mais sofisticadas, com uma leve diferença aí uma leve superioridade para o Google. Em relação às limitações da métrica BRAPT, né, a gente viu que muitas das limitações se dão por conta do Liuk e também em decorrência do uso de ferramentas pouco sofisticadas, como é o caso do WordLingo, esse problema de palavras não traduzidas, o embaralhamento das palavras, coisas que não acontecem com ferramentas mais sofisticadas. Então a gente acredita que o Liuk vai evoluir e assim essas limitações tendem a diminuir ou até mesmo sumir. E essas ferramentas também vão se sofisticar a ponto de a métrica BRAPT não ser um problema para avaliar esse tipo de ferramenta. Tá?
Consideramos os resultados promissores, acreditamos estar contribuindo para outros estudos na área de traduções automáticas de textos, seja na proposição de novas métricas, novas ferramentas de TAT, ou até mesmo na melhoria dessas ferramentas e métricas existentes. Em relação a trabalhos futuros, essa perspectiva de adicionar semântica, de considerar semântica, aí, acho que é uma contribuição bem relevante. Em relação a trabalhos futuros, a gente pretende analisar outros tipos de textos, outros estilos literários. Pretendemos trabalhar também com traduções inversas, ou seja, da língua portuguesa para a língua inglesa, ao contrário do que nós fizemos agora. Pretendemos trabalhar com modelos híbridos. Na verdade, nós já estamos trabalhando numa fusão do que há de melhor da métrica Bleu com o que há de melhor da métrica Brapt. Também pretendemos utilizar outras abordagens, utilizando outros léxicos em lugar do Luke, outras medidas de similaridade em lugar da similaridade do cosseno. Enfim, muita coisa aí que nós podemos fazer ainda. As principais contribuições do presente trabalho encontram-se desmembradas em publicações que nós fizemos ao longo do ano. No final de 2017, nós publicamos no evento Web Media e posteriormente no evento CADMAIO. E agora em abril nós submetemos uma versão mais madura da métrica BRAPT, principalmente, ao periódico I3E Latin American Transactions. E estamos aí com os dedos cruzados aguardando o resultado. Em relação ao cronograma apresentado na qualificação, acredito que nós obtivemos êxito, visto que todas as etapas foram cumpridas com celeridade, até bem antes do previsto. Nós também falamos que pretendíamos publicar, e isso está acontecendo, né? Como eu acabei de falar, nós submetemos para o I3E Latin American Transactions, que era um objetivo, um periódico, né? Também estamos aguardando o resultado de um congresso A1, em um trabalho em parceria com o aluno Flávio Matias, de um outro periódico que é o Propor, Qualis B3, também 3 artigos, né, nesse caso, também em parceria com Flávio Matias, e estamos aguardando o resultado de um outro congresso, o Láculo, que também é um B3. Então a gente tem 6 publicações aí aguardando o resultado, e a intenção de submeter aos eventos que a gente se acostumou a submeter, né, que é o Web Media, CADMAIO, IHC, e a gente pretende também, aquele modelo híbrido, a gente pretende enviar para o congresso LREC, que também é um A1. Então acho que a gente tem muito trabalho a fazer ainda. Bom, é isso. Muito obrigado.